vem ao ponto agora que é bem chave, pessoal, que é, eu costumo dizer que inicialmente sempre é uma barreira você aceitar isso, porque vocês se apegam às coisas usuais, como usar o Word, o OpenOffice, algo do tipo, mas qual o melhor editor de texto para escrita científica? É o LaTeX, certo? Por quê? Primeiro porque você não precisa se preocupar com o formato, a ABNT e onde está publicando e onde é que está, você simplesmente utiliza um modelo padrão e pronto, e essas normas eles seguem, e o modelo já segue sozinho. O grande problema de utilizar o LaTeX é quem não sabe programar, quem não tem noção de lógica, né? Só mais o Word também tem lógica, tem, mas é superficial, a pessoa nem percebe, nem usa, na verdade. E o LaTeX, para quem é da área de exatas, ou que alguém que viu alguma cadeira de programação, de lógica, já consegue utilizar bem fácil. A curva de aprendizagem para quem vai aprender LaTeX, que sabe programar, é muito fácil, né? Então eu vou mostrar para vocês aqui que você tem que utilizar o LaTeX para isso. Então, vou mostrar aqui uma breve introdução do LaTeX, onde a estrutura do documento é um arquivo LaTeX, .tex, né, que ele tem lá no caso, e ele gera pelo menos 3 extensões, AUX, DVI e o log. O log é o registro de tudo que foi feito, o DVI é para impressão de coisas abertas aí no caso, e esse AUX aí é tudo que tem dentro, é o arquivo auxiliar mesmo, né, como estão as figuras, as tabelas e o contexto de como é que devem ser impressas as coisas para gerar o PDF, né. Então, tem diversos formatos aí do LaTeX, né? Aí eu botei aqui 2 formatos, mas eu nem me preocupo muito com isso. É só para você ter uma diferença lá do estilo, que eu tenho aqui do meu LaTeX aqui, eu tenho o LaTeX 2E e o LaTeX 2.09. Então, sempre vai ter lá em cima Document Class estilo, Begin Document e o End Document. E o que é que tem isso aí no caso, professor? Entre esse Begin e o End Document no caso, tem um texto e os comandos. E esse estilo lá em cima é a bendita ABNT, a bendita norma e o bendito padrão que você tem que seguir. Como é que tem que ir espaço de um lado, espaço do outro, espacinho, espaço baixo, o que é que tem que ter lá no rodapé, lá no teto, onde é que tá o número da página. Quando você bota o estilo, já vem tudo dentro. Só como é que faz? Não me interessa, já está tudo dentro. E não tem esse negócio de mudar quando você manda o arquivo para o outro, que o Word ele desconfigura porque eu mandei pelo e-mail. Não tem mais isso, né? E ele já tem outras coisas a partir disso que fica mais fácil. E não se preocupar só por isso. E esse estilo aí, ele vai desde relatório, artigo, dissertação, tese. Hoje, das áreas, ele já tem um modelo para isso, né? Cada publisher, cada editora já tem, cada periódico já tem, assim por diante. A estrutura do documento de organização é barra chapter, você bota depois desse chapter, section, subsection e subsection aí no caso. Você pode colocar, abre chave e coloca o que você quer colocar, depois fecha a chave, aí esse texto fica como está aqui do lado. Introdução, como se fosse uma seção. A subseção seria esse o metro só. A subseção, esse algoritmo e assim por diante, né? E tem alguns formatos, alguns modelos que não tem capítulo, por exemplo, né? Aqui um exemplo dessa abordagem, onde eu tenho lá em cima Document Class Article, aí eu começo o documento, finalizo o documento, e tem um nome autor, título, e aí tem lá o comando, faça o título, né, que é esse make title. Aí quando ele coloca isso, e ele já colocou como tá aí, o método só, José da Silva, março de 2019, que é a data atual, de 2002, e aí depois do abstract ele tem lá o texto que você colocou aí, ó, este artigo descreve tal coisa. Pessoal, eu tenho que me preocupar com isso? Não, já tá lá o modelo, eu não me preocupei, nem me preocupava antes, hoje eu não me preocupo mesmo. Eu só uso o modelo porque ficou melhor. O que acontece é que você não tem que ficar se preocupando com formatação, porque você passa mais tempo no Word se preocupando com isso, e é uma coisa ruim, em vez de se preocupar em a criatividade. Quanto mais com raiva você fica do texto, e do trabalho que tem que ter que editar, você fica menos criativo. Está com raiva, como é que você é criativo com raiva? Né? Você tem que estar paz de espírito para poder escrever, justificar, né? As equações, normalmente ela tem um texto como está assim, ó, como pode se ver na equação tal. Aí vê que tem aqui um barra ref nessa equação, é o mesmo que está no meu label aí, ó. Só a equação está onde? Está ali, ó, begin equation e tem end equation. Onde ele começa e termina esse begin, tem sempre um end equation. O que está dentro, entre o begin e o end, é a minha equação. E lá no final tem assim, ó, label EQ, ABC. Você vê que no meu texto, eu me referi àquela equação como sendo barra ref, que é para utilizar o número daquela equação, que ele já faz automático,
Porque se eu modificar o texto, eu não preciso ficar modificando a minha equação. Ah, você fala assim, professor, mas no Word tem isso. Até tem, mas ninguém usa. E quem usa, às vezes, desconfigura tudo, então não quer dizer que funciona. Então, o ideal é fazer aqui no LaTeX sem se preocupar com essas coisas. E, normalmente, as equações que você usa, você cita elas perto do texto mesmo, então deixa a coisa mais normal, certo? E aí ficaria assim, ó, como pode se ver na equação 1, a equação que está aí dentro virou aquela do 1 ali, aí depois temos um valor definido para essa integral, que é explicando sobre a equação. Toda equação tem que aparecer, toda equação, tabela e figura tem que acontecer o que aconteceu aí. Ó. Ela, antes de aparecer, tem que ser apresentada, e depois que ela aparece, ela tem que ser explicada. Né? Não pode ser uma coisa solta. Ei, professor. Oi. Isso aí, quando é feito no Word, para ficar centralizado desse jeito, costuma se colocar numa tabela com 3 colunas. Aí a equação fica na coluna do centro e a numeração fica alinhada à direita na coluna da direita. Isso era uma dor de cabeça grande. Tem que falar que se pede essa formatação e bagunça tudo quando tem algum problema no computador, envia por e-mail, ou algum disco e assim por diante. É complicado mesmo. Com certeza. E aí, qual que é o ponto? Só, mas eu não entendi esse negócio dentro aí, parece uma mágica. Não, cara, parece uma mágica, né? E aí, antes de falar dessa mágica aí, é só lembrar que o label é o nome que você dá nessa equação, e o barra ref é o que você usa dentro do texto com aquele label que você deu dentro lá da equação, que é para a numeração ela não se perder. E aí, a dica de sites, que seria se você for criar para vocês aqui, esses sites aí, que é HostMath, o Codecogos, LaTeX, esses aí no caso, só que é isso daí, é um editor de... Você clica nesses negócios aí e você faz uma equaçãozinha lá, como se estivesse montando a equação, e no final lá, embaixo, ele vai gerar um códigozinho que tu copia e cola aqui e fica assim, ó, pra tu, assim. Esse que tá aqui. Pessoal, é assim que você faz? É assim que eu fazia há um tempão atrás. Hoje é que eu não faço mesmo, certo? Então, a parte difícil de fazer equação, tabela, essas coisas, você entender esses códigos. Você não precisa entender, monta no site que dá dica e aí já traz para cá. Depois vocês checam lá. As figuras, mesma coisa. Begin sempre vai ter aqui o begin figure e vai ter lá no final esse end figure no caso, onde ele vai ter um label, ele tem um local para colocar o caption é a legenda. E ele vai colocar centralizado e você vai colocar a figura aí dentro. Onde tem aí, include graphics, onde você vai colocar esse scale box aí, é o tamanho da figura que você quer colocar. Ela é muito grande, você quer colocar só metade do que a figura é, ou então você vai ajustar a figura e pronto. Depois que está ajustado, acabou o seu problema, está tudo certo, resolvido, não tem nenhum problema quanto a isso. Né? E aí, lembrar né, do barra label é o nome da figura, e o barra ref é como você vai citar no texto. Né? As tabelas, a mesma coisa, tem o begin table, ela vai ter o label e tem o end table. Esses 3 pontos aí, pessoal, sobre como é que eu uso essa tabela, como é que eu crio uma tabela, é um códigozinho igual aquele lá da equação, que é complicado de você gerar às vezes, e aí você tem essa dica aqui do site também, que você cria as tabelas lá, e aí você só gera o código, e esse código você traz para cá. Professor, mas eu quero entender como é que funciona o código das tabelas para poder gerar automaticamente. Eu até aconselho que com o tempo você estude mais sobre equações, sobre figuras, sobre tabelas, mas não no começo, tá? No começo você só usa. Eu sempre tenho um princípio que se você usar primeiro e ver que funciona, e aí quando você tiver algo muito particular, você vai lá e aprende essa coisa bem particular. Mas já está usando há muito tempo, que quebra o gelo, que quebra o problema, que quebra a falta de entusiasmo da pessoa utilizar, né, às vezes. Coisas como lista de tabela, lista de figura, lista de conteúdo, sumário, essas coisas, tem uns comandos aí, ó, barra table of contents, barra list of figures, barra list of tables. Quando você coloca isso, onde você colocou esse comando, ele já coloca lá uma lista de figuras, de tabela com a legenda e com a página onde está. Isso é muito utilizado nas dissertações, tese, monografia, assim por diante. Então, para fazer isso no Word, tem no Word, mas ninguém sabe usar direito e muitas vezes tem que ficar clicando para atualizar, que não atualiza sozinho, não. Pronto. Falando agora sobre as referências bibliográficas, né, como utilizá-las dentro do LaTeX, primeiro que no Word muita gente não usa a forma de criação automática de citação das referências, né? Embora tenha lá no Word também, muitas pessoas não usam. Mesmo assim, aqui ainda é mais fácil de utilizar, porque a formatação que você vai ter, se vai ser em ordem cronológica, número 1, 2, 3, 4, 5, ou se vai ser citação organizada pelo sobrenome ano, isso vai estar definido
esse estilo de bibliografia aí no caso. Então, tem bibliography style aí no caso. Esse nome é uma biblioteca de arquivos que você vai colocar aí dentro, o formato dele no caso, e aí isso é definido pela própria editora. Então, a editora, sei lá, ela tem 30 periódicos, ela tem 5 formatos de bibliografia. E aí, cada periódico utiliza o seu. Você vai lá, pega o modelo da sua editora, vê qual periódico ela usa, qual o formato da bibliografia dela, você vai lá e coloca aqui dentro. Pronto, morreu a modelagem, digamos assim, da estrutura que você vai ter que seguir. Depois disso, você vai ter que criar o arquivo .bib, que é a biblioteca das suas referências, onde você pode lá ter 3.000 referências lá dentro, que é bem comum, você vai estudando um tema bem profundamente, você tem lá 3.000 referências, mas você só utilizou 30. Só vai aparecer no texto aqueles que você citou, que é o /cite, né? E aí você coloca lá, quando você quiser citar alguma coisa, você bota o comando /cite. Esse comando /cite, que você vai citar nas suas referências, /cit no caso, cite, e coloca entre chave o comando, a referência que você está utilizando naquele momento. Você vai colocar o nome da referência que aparece lá quando você cadastrou ela, certo? E aí ele já coloca no seu texto, de acordo com o que o modelo disse aqui no caso, e ele já aparece lá no final, na sequência que o modelo definiu que ele deve aparecer nas referências. E aí, como é que eu monto isso daí? Aí vem outra característica, né? Esse estilo aí, ele é dito pelo publisher, que é a editora, e você tem que escolher qual que o seu journal usa, baseado nas opções que a editora deu, né? E o outro que está aí embaixo é o arquivo da biblioteca, que é do BibTeX. Não tem esse I aí no caso, BibTeX, é só o primeiro I que tem, o segundo não tem. Esse BibTeX, que você vai no local que você está pegando o artigo, e lá vai ter para você exportar para BibTeX e pegar o formato. Um exemplo disso é isso aqui, ó. Você vai lá na Site Direct, eu estou lendo o artigo, você vai clicar lá em Export, aí vai estar lá, Export Citation to BibTeX. Quando você colocou Export Citation to BibTeX, na hora que tu faz isso, aparece esse negocinho aqui embaixo, que tá aí, ó, esse quadrado preto. Lá em cima tem Duarte, 2021, 10, 81, 35. Copia tudo isso daí e cola lá no teu arquivo.bib. Lá no teu arquivo.bib, que tu vai pegar isso daí, aí tu vai pegar, quando tu quiser utilizar essa referência para citar alguma coisa que essa referência disse, tu bota /cite, abre chave e coloca esse comando aí, ó, Duarte, 2021, 10, 81, 35. Fecha a chave. Na hora que tu fez isso, ele já vai aparecer naquele ponto do texto, igual o modelo pediu, e já vai colocar no final lá, na sequência e no formato que o modelo pediu. Pronto, né? Uma coisa bem comum quando tu vê, tem isso lá na CVE, na I3E, na MDPI, na Springer, tem em todo canto, esse Export BibTeX. Até no Google tem, ó, se tu procurar no Google acadêmico, né? Que tem o Google normal e o Google Scholar, que é o Google acadêmico em português. Esse é um artigo nosso que a gente publicou recentemente. Se você for nessas aspas que estão aí, ó, vai ver que você pode exportar, ó, e aí vai aparecer esse BibTeX aqui embaixo. E aí você clica no BibTeX, aí você vai pegar o texto, que ele vai baixar no BibTeX, você vai pegar o que está lá nesse que ele baixou, e copia e cola para dentro do seu negócio lá, do seu arquivo bibtex.bib lá, e aí você vai poder usar quantas referências você quiser, de forma rápida, fácil, sem perder tempo de formatar, modelar. Mas eu tive que ir atrás. Meu filho, se você está reclamando que você tem que ir atrás de baixar e copiar e colar, é porque você não sabe qual é o inferno que é na vida de uma pessoa ter que entregar um negócio e não consegue entregar porque o negócio não fica formatado. E no final de tudo, lembrando, quando você copia, faz um texto no LaTeX, ele formata no modelo, né? E aí quando bota no modelo, sempre fica mais bonito quando é feito no LaTeX. Pessoal, por quê? Não sei. Mas o negócio bonito, se eu faço no Word, parece que é uma porcaria. Eu boto pro LaTeX, fica bonito. O negócio aprumado, dá vontade até de ler. E foi eu mesmo que escrevi. Imagina se eu pegasse de outra pessoa. Né? Não tem como eu mostrar que o método que eu fiz vai mudar o mundo quando eu mostro umas figuras, umas cores em vermelho, verde e lilás, que é o automático que o Word gera, que o Excel gera. Né? Para eu mostrar, as minhas figuras elas têm que ter elas têm que ter eu posso dizer, um empoderamento, né, digamos assim. Tem um empoderamento feminino, né, tem um empoderamento das figuras também. Ela tem que ter ali, ela tem que chamar a atenção para que aquilo tenha um valor agregado. Isso só é possível se você fizer isso de uma forma elegante, que eu prefiro que você use no LaTeX,
que você gere é muito comum em Python hoje, no MATLAB, ferramentas que você consegue gerar figuras de uma forma bonita, interessante, com cores atrativas, mas não tão chamativas, para que a coisa ela fique realmente relevante do ponto de vista acadêmico da coisa, entendeu? E é isso.